eu sou Maíra do Vale, é um prazer enorme estar aqui com o Syncades Tech para trazer para você um pouco sobre Design Thinking, uma abordagem mundialmente conhecida para desenvolver e potencializar práticas inovadoras. Eu sou mentora de inovação e contribuo para que pessoas e empresas tragam soluções relevantes para o meio e para o mercado. E eu espero que você, ao final desse encontro, saiba mais sobre Design Thinking, mas principalmente saia praticando. Mas o que é Design Thinking? Design Thinking, na tradução literal, é o pensamento do designer. E o que é pensar como um designer? É olhar uma questão, um problema, sob diferentes perspectivas e assim conseguir fazer perguntas novas e encontrar soluções inovadoras. Parece simples, não é? Mas não é não. No nosso dia a dia, a gente está acostumado a economizar energia do cérebro. 43% das coisas que a gente faz sem pensar. Por exemplo, eu tenho certeza que hoje pela manhã você escovou os dentes. Então, você pensou ao pegar a escova de dente, falou, preciso levar a minha mão até a escova, passar a pasta, conduzir a escova até o meu dente no meu lado esquerdo? Não, né? Você fez com o piloto automático ligado e tá tudo bem. Só que o problema é quando a gente deixa esse piloto automático ligado por mais tempo do que deveria. E aí, a gente começa a trazer aquelas soluções que a gente já está acostumado a dar para problemas que mereciam esse novo olhar. Então vamos ver se você está ligado ou está desligado no piloto automático. Vou trazer um desafio, o primeiro deles. Olhe bem para essa sequência numérica que eu apresento aqui para você. Qual é o próximo número desta sequência? Pode pensar, estou dando tempo aí. E aí, quando esse desafio foi me apresentado, eu não soube a solução, nem quando eu vi o número certo que se apresentou. E vou colocar aqui na tela para você, ó. Vamos comigo. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 200 é o próximo número que começa com a letra D. Só que quando a gente olhou aquele monte de número, eu pelo menos pensei numa lógica aritmética. E a lógica é ortográfica. O que isso significa? Que a gente está utilizando um pensamento no piloto automático. A gente olha algo e já pensa que o tipo de solução que vai ser empregado segue por um caminho. E esse seguir por um caminho, um mesmo caminho que a gente está acostumado, a gente chama de fixidez cognitiva, que é a nossa inabilidade de enxergar as coisas sob novos ângulos. E tem algumas tecnologias que a gente vê hoje em dia, né, que parece que ainda não aprendeu a lição. Em 2020, em dezembro de 2020, foi lançada a máquina de cozinhar. E sabe como era essa máquina? 2 braços robóticos sobre o fogão, que sabia ali umas 5.000 receitas diferentes e estavam lá, ó, cozinhando. E você pensa, será que eu quero 2 braços robóticos para cozinhar na minha casa? Ou será que existe uma nova forma da gente trazer soluções para a cozinha do dia a dia? Bom, a máquina de lavar fez um pensamento divergente. Pensou essa questão de uma outra forma, não com braços lavando pratos, imitando o comportamento humano. Ela trouxe ali uma solução em que colocava os pratos e a máquina jogava água quente, enfim, aquele processo que a gente já conhece. Então, se a gente consegue ver a diferença de quem tem uma fixidez de pensamento, que não consegue se desprender da forma com que já viu a solução, e de quem consegue ter uma flexibilidade cognitiva maior. O modo como vemos um problema determina como a gente vai encontrar a solução. E aqui eu vou trazer um desafio muito bacana vivido por uma empresa de bicicletas elétricas da Holanda. O nome dessa empresa é VanMoof. Essa empresa começou a vender bicicletas não só na Holanda, mas para outros países da Europa e até para os Estados Unidos. E aí começou a encontrar um grande problema. As bicicletas chegavam às casas dos seus clientes com a embalagem toda amassada, danificada, o que não era legal.
Então, o que ela pensou? Como podemos fazer com que o nosso produto chegue em perfeitas condições à casa dos nossos clientes? Se você está com aquele piloto automático ligado, qual vai ser a sua primeira reação? Tentar encontrar uma transportadora que faça esse serviço melhor ou conversar com a transportadora que te atende? Ou seja, você vai buscar uma solução fora do seu controle, que é alguém que não está no seu ambiente controlado. Mas e se você usar essa ferramenta mágica? E se você colocar algo que está dentro do seu controle para funcionar? Foi isso que ela fez. Genial a solução. Ela pegou e transformou a embalagem da bicicleta. Como? Colocou a bicicleta dentro de uma tela de TV plana e parecia que estava sendo transportada ali dentro não uma bicicleta elétrica, mas uma TV. Quem mexia e manuseava o transporte das bicicletas tomou muito mais cuidado e os danos com o transporte foram reduzidos em até 80%. Não é genial? Eu acho. Eu queria ter tido essa ideia. E ideias inovadoras são essas, simples, que a gente olha e pensa, puxa, queria ter tido essa ideia? É só a gente treinar a nossa capacidade de enxergar os problemas sob novos prismas. Pensar como um designer é assumir essas diferentes perspectivas. A gente já falou sobre isso. Então, como fazer isso? Como que o Design Thinking pode nos ajudar? Ele traz ferramentas? Ele tem uma metodologia? O que é o Design Thinking aplicado à resolução de problemas complexos? Bom, Design Thinking não é uma ferramenta, mas é uma abordagem. É esse olhar sobre os problemas complexos. Mas ele tem sim um método bastante utilizado por todo mundo que pratica o designer ali, no dia a dia. Que método é esse? Esse método foi trazido por David Kelley em 1991 em sua empresa de design chamada IDEO. Ele transpôs o olhar do designer num frame. E esse frame conhecido, ele levou também para Stanford, para a Universidade de Stanford, no que foi chamado lá dentro, numa escola de design chamada The School. E eu vou mostrar esse método para você, que é também um método que eu utilizo constantemente. Esse método contempla uma etapa de empatia, seguida por definição, ideação, prototipagem e teste. Então vamos falar sobre isso. A gente começa com um problema, mas a gente não começa com esse problema bem definido. A gente começa com uma hipótese de problema. E ao praticar a empatia, ou seja, eu sair do ponto onde eu estou e me aproximar do ponto onde o meu cliente está, onde o beneficiário da minha solução está, ou aquele que vive a dor, vive o problema, eu começo a enxergar novas oportunidades. Lembra da bicicleta? Pois é. Ele começa a enxergar novas oportunidades de solução e também de encarar que problema, que dor é essa maior que o meu cliente vive. E só então eu parto para definir o problema que eu vou tratar. Olha como muda. Normalmente o que a gente faz? Um problema aparece e a gente já vai logo com o nosso modo tarefeiro ligado no on e parte para a solução, sem nem pensar se o problema que nos foi apresentado é de fato o problema que merece ser tratado. Então o Design Thinking nos convida a pensar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até 5 vezes. Será que é isso mesmo que eu devo tratar? Entendendo esse ponto de vista de quem vive o problema. É a empatia. Então eu defino, depois desse momento empático com o meu usuário, o que eu vou tratar. Aí eu parto para a ideação. E uma coisa que o Design Thinking me ensinou foi como fazer brainstorming. Eu sou publicitária e trabalho há muitos anos com criação, mas eu nunca havia feito brainstorming como prega o Design Thinking. Maíra, como é isso? Simples, é fazer o brainstorming, calado. Por isso que muitas vezes, quando a gente pensa em Design Thinking, a gente pensa em post-it, porque a gente usa o post-it para isso. A gente escreve cada ideia, a gente está num grupo, é um momento colaborativo, em que a gente no grupo escreve as ideias num post-it e cola na paredinha. Todos que estão participando podem conhecer as ideias dos colegas, mas o que é que não acontece quando a gente faz o brainstorming calado? Não acontece aquele momento de inibição.
Imagina se a gente está num grupo que tem hierarquia envolvida, ou seja, o chefe sempre tem a melhor ideia, é ou não é? Pois é, se ele dá uma ideia, todo mundo se sente um pouco na obrigação de seguir aquela ideia. Ou se ele olha para você que acabou de dar uma ideia com aquele olhar do tipo, nossa, lá vem, ou isso aí a gente já tentou, você não vai falar mais nada. E quem está ao seu lado provavelmente também não terá coragem de se expressar. Então o brainstorming calado, ele é mais democrático. Aí você pensa, mas Maíra, eu posso estar num grupo que não tem hierarquia envolvida, mas tem alguém que se expressa melhor do que os demais. E aí pode parecer que ele tem uma ideia melhor. E aquela pessoa que é mais tímida e retraída acaba não se colocando. Então vamos escrever as nossas ideias, uma por post-it, colocar num grande painel em que todos possam aprender com elas e trazendo novas ideias para aquele momento. E aí depois a gente chama de clusterização, que é agrupar as ideias por tema. Tem várias ideias que falam mais ou menos sobre uma mesma coisa. Então a gente reúne essas ideias e vai votar. Eu gosto de utilizar um adesivinho assim, ó, e votar. 1, 2, 3, cada um tem direito a 3 votos. E a gente vota naquelas ideias que a gente acredita serem melhores para solucionar o problema que foi colocado. Uma vez selecionada, a gente parte para dar corpo àquela ideia, que é o que a gente chama de protótipo. É um primeiro esboço da ideia. E é dali a gente parte para um mínimo produto viável que vai ser transformado em algo que o cliente possa testar e a gente aprender com o cliente e então promover melhorias. Esse então é o processo do Design Thinking. Maíra, eu preciso seguir esse processo todas as vezes? Não. Lembre, Design Thinking é uma abordagem. Esta é uma ferramenta que a gente tem. A depender do momento onde você está, você pode utilizar um pedacinho desse frame ou não, ok? Sinta-se livre para testar. E aí você pode estar se perguntando, me explica melhor, me dá um exemplo para que eu entenda melhor o Design Thinking. Vou trazer um exemplo que é emblemático, do Doug Dietz. Ele é um engenheiro que desenvolveu uma máquina de ressonância magnética para a GE, a empresa para a qual ele trabalhava. E ele estava extremamente orgulhoso porque a GE tinha conseguido vender esta máquina para uma rede hospitalar muito grande nos Estados Unidos. E ele estava inclusive concorrendo a um grande prêmio de design. Ele estava salvando vidas com aquela máquina que ele desenvolveu junto à sua equipe. Então ele resolveu ir até o hospital para ver como que estava sendo utilizada a sua grande invenção. Chegou lá super animado, motivado e se decepcionou. Por quê? Ao ver a fila de crianças que estavam lá esperando, aguardando para fazer o exame, ele viu o desespero daquelas crianças que choravam e não queriam entrar naquela sala para fazer o exame naquela máquina. Ele ficou arrasado e descobriu, junto à enfermeira-chefe do hospital, que 80% das crianças precisavam ser sedadas para fazer o exame. Então ele investiu muito tempo para desenvolver uma tecnologia para salvar vidas, ótimo, e esqueceu de quem iria utilizar a máquina. Feito isso, ele voltou para a GE e falou, precisamos mudar. E a GE falou, não, o projeto já está entregue. Se você quiser promover alguma mudança, tem que ser, custo próximo a 0. Ele então procurou a IDEO, lembra aquela empresa do David Kelley que trouxe o Design Thinking para o mundo dos negócios? Ele já tinha tido contato com a IDEO, junto com a GE, e falou, vamos, me ajuda a entender o universo infantil. E se aproximou então dessas crianças e desenvolveu uma solução fantástica. Olha só, ele mudou as salas, levando para um universo de trenzinho, espaçonave, piratas, e os próprios atendentes do hospital entravam nesse jogo de cena e faziam com que as crianças perdessem o medo e quisessem entrar ali dentro da máquina para fazer o exame. Ele ficou feliz demais quando viu uma garotinha saindo da sala e falando com a mãe, mãe, amanhã você me traz de novo aqui? E isso ressignificou a vida dele por completo. Todas as vezes que ele passou a desenvolver soluções,
ele nunca mais deixou de pensar em quem vai ser beneficiado por essa solução. Isso é pensar como um designer. Isso é ser um design thinker. E a gente está aqui falando do universo infantil. Então vamos com mais um exemplo. Você precisa criar todas as tecnologias para ser de fato uma pessoa inovadora? Não. Você pode aproveitar uma tecnologia que já existe e trazer para o seu universo. Foi o que o Hermes Pardini, Laboratório de Análises Clínicas, fez. Ele pegou um óculos 3D, não inventou o óculos, ele simplesmente utilizou essa tecnologia para facilitar a vacinação infantil. Então ele colocava ali nos óculos, um filminho que ele desenvolveu que tinha uma personagem que falava mais ou menos assim: olá, amiguinhos, estamos aqui numa super aventura. Você agora vai sentir um geladinho. A enfermeira ia lá, passava o alquinho no braço. E vai receber muitas vitaminas para a gente viver esta grande aventura. E com isso, a criança recebia ali a injeção com a vacina e sorria, gente. Pode procurar esse vídeo no YouTube. Tem, vocês vão ver, a criança está rindo. A gente consegue, então, inovar trazendo tecnologias existentes no mercado para a nossa realidade. Maíra, você está muito complexo, tem muita tecnologia, tem muita solução diferente. Me dá uma solução mais próxima da minha realidade? Dou sim. Vamos falar da URA. Esse foi um exemplo que eu vivi, então posso falar para você de pertinho como foi. URA, você sabe o que é uma URA? URA é quando você liga para algum lugar e aí tem uma chamada gravada que fala assim: para falar com o departamento X, disque 1. Para falar sobre cartão de crédito, por exemplo, disque 2, e assim vai. E aí você vai chegar onde você deseja. Pois é, essa experiência foi vivida num hospital que havia sido inaugurado há 4 meses e estava com uma URA no ar que não estava agradando as pessoas. Demorava muito para os clientes chegarem no departamento que eles queriam e, por isso, por não entenderem ao certo qual era o número que deveriam clicar, caíam no atendente humano. E cada ligação de um atendente era cobrada do hospital. Então a gente precisava melhorar a experiência do cliente, para ele encontrar rapidamente o que ele queria e diminuir os custos para o hospital. O que a gente fez? Tiramos um raio-x da URA do hospital, vendo tudo o que era dito e fomos ver de fato o que precisava instalar. E antes de tomar qualquer decisão, a gente conversou com as pessoas que ligavam para o hospital, fizemos um mapa da maior procura por telefone, qual era o número que mais discavam. Também observamos outros players do mercado, outros hospitais, laboratórios que viviam aquela mesma experiência. Fizemos então um teste. Gravamos 3 URAs diferentes, com vozes diferentes, masculina e feminina, e textos diferentes, roteiros diferentes. E testamos. O que foi mais assertivo, a gente colocou no ar. E a gente conseguiu uma redução de 30% nas chamadas atendidas pelo uma pessoa, que acabava ligando, e a satisfação do cliente. Com isso, a economia foi lá em cima. Depois disso, foi até criado um bot chamado Isa para atender os clientes dessa rede hospitalar nos momentos que eles mais precisavam, naqueles pontos que eles mais buscavam na URA. Viu? É simples. Uma chamadinha que você faz por telefone pode ser revista, testada e então implementada depois do que você aprendeu com o mercado. Agora a gente já viu aí 3 exemplos passando pelo Design Thinking, mas você ainda pode estar se perguntando: não entendi muito bem, Maíra, essa parte de protótipo e teste. Pode me explicar melhor? Claro! O que é um protótipo? Eu falei para vocês que é um rascunho. E desse rascunho, a gente vai para um mínimo produto viável, conhecido como MVP, que é aquilo que a gente consegue já levar para o consumidor testar, aprender alguma coisa com ele e então lançar o produto definitivo. Apesar de hoje em dia, gente, a gente saber que está tudo em modo beta. E para exemplificar o MVP e o produto final, vou trazer para vocês um exemplo de como a gente fazer um protótipo de um sistema de atendimento ao cliente. O que originou, inclusive, o fast food. E está num filme, o filme
Fome de Poder, que eu indico que vocês assistam. Neste filme, a gente vê como que o McDonald's pensou esse modo mais rápido de atender o cliente. Sabe como foi? Foi utilizando uma quadra de tênis. Com um giz, eles desenharam o processo vigente, onde cada pessoa ficava, o fritador da batata, aquele que cuidava do refrigerante, o que tirava o hambúrguer. Pois é, desenharam tudo e começaram a testar novas configurações, novos desenhos desse processo para agilizar. E claro, hoje a gente sabe que eles conseguiram. Então, tudo é passível de ser prototipado. Você pode fazer uma dramatização, você pode fazer um protótipo simples, utilizando elementos que você consiga testar, pode fazer isso de forma digital, enfim. O negócio é aprender com o cliente. É o que a gente chama de iteração, que é diferente de interagir. A iteração é a gente colocar a nossa solução em contato com o cliente e aprender com ele como fazer melhor. E agora eu trago para você uma dica aí do Tom Peters. Teste rápido, fale rápido e ajuste rápido. Isso mesmo, se for para errar, que erre pequenininho nesse experimento e traga sempre uma solução cada vez melhor para o consumidor. O Design Thinking trabalha baseado em 3 pilares: empatia, colaboração e experimentação. Se você está fazendo essas 3 coisas, está no caminho certo. Mas por onde eu começo, Maíra? Qual é o meu ponto de partida? Eu vou apresentar para vocês as 3 lentes do design. A primeira lente é: essa solução que eu desenvolvi, ela é desejada pelo meu usuário? Ah, sim, ele quer muito essa solução. Beleza, coloquei a primeira lente. Agora eu vou para a lente factível, que é o quê? Eu tenho recursos de pessoas, tecnologias e infraestrutura para desenvolver essa solução e colocar no mercado? Sim, eu tenho, beleza, a segunda lente foi colocada. A terceira e última lente é a lente da viabilidade. É possível, é viável financeiramente eu sustentar essa solução no mercado? É. Na interseção dessas 3 lentes do que é desejável pelo cliente, do que é factível da minha entrega e se é uma solução viável, eu tenho então uma solução inovadora. Gostou? É só colocar e verificar se a sua está dentro desses 3 círculos. E aí eu te pergunto, o cliente tem sempre a razão? A primeira lente que eu disse é a lente do desejo do cliente. E você acha que ele tem sempre a razão? Olha, Henry Ford solucionou isso no começo do século passado, quando ele lançou o carro e disse: se eu perguntasse a meus compradores o que eles queriam, eles teriam dito um cavalo mais rápido. E o carro não teria vindo a mercado. Então o cliente ele é muito bom para testar e criticar aquilo que a gente está colocando no mercado, mas ele não é a pessoa mais indicada para desenvolver a solução com a gente, para dar a solução. Isso cabe a nós, com a nossa visão, com a nossa experiência de mercado, desenvolver aquilo que a gente acredita ser o melhor para o cliente. E então testar com ele. Lembra da iteração? Interagir e aprender se estamos no caminho certo. Maíra, onde eu tenho oportunidade para inovar? Olha, você tem oportunidade para inovar em produtos. A gente viu ali como fazer, como a GE fez para inovar no seu produto, até no espaço onde ele estava. A gente tem oportunidades para inovar nos serviços, como a gente viu com Hermes Pardini. A gente tem oportunidade para inovar no marketing, a gente tem oportunidade para inovar nos nossos modelos de negócio, nos nossos sistemas de gestão, nos nossos processos, como a gente aprendeu com o McDonald's. Oportunidades não faltam. Então eu vou trazer um desafio para você, ver se você está bem alinhado com tudo isso que a gente já viu sobre Design Thinking. Eu gostaria agora que você se colocasse num papel de um síndico de um prédio comercial, cheio de salas comerciais. Imagina que você está numa reunião e os condôminos, os donos dessas salas comerciais, vêm reclamar com você que o elevador do prédio está muito lento e que se você não resolver esse problema, eles vão sair do prédio e você vai perder esses contratos.
Se você está com o piloto automático ligado, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Ligar para a manutenção do elevador. Falar, vem, manda alguém aqui para ver se o meu elevador está na sua potência máxima. Está na potência máxima? O elevador está performando bem? E se ele disser sim, a solução vai ser o quê? Trocar o elevador? Essa solução, vamos combinar que vai doer bastante no seu bolso. Mas se você usar aquela ferramenta que eu já comentei com você aqui, o e se? Essa é uma ferramenta mágica. E se, ao invés de eu imediatamente promover a troca do elevador, eu for lá embaixo, no hall do prédio, observar as pessoas esperando pelo elevador? Vou aproveitar e vou cronometrar esse tempo de espera e vou observar como elas se comportam. E se, no outro dia, no mesmo horário, eu for a prédios vizinhos parecidos com o meu e fazer essa mesma observação? Isso foi feito. E sabe o que foi descoberto? Foi descoberto que nos outros prédios a percepção de espera era menor. Sabe por quê? Lá tinha espelho e música ambiente. E as pessoas, então, não achavam que estavam esperando muito tempo. É muito mais barato a gente colocar espelho e música no hall do que trocar o elevador. Olha que bacana, a gente ressignificou o problema. O problema não estava na máquina, o problema estava na percepção de demora. Isso é pensar como um designer. Como eu já contei antes, o modo como vemos o problema determina o caminho que a gente vai solucioná-lo. E, gente, inovar é sobre pessoas resolvendo o problema de outras pessoas, de modo a gerar mais valor do que as opções que a gente tem aí no mercado. Mas, Maíra, me explica essa história de gerar valor. O que é gerar valor? Isso eu vou remontar lá à pré-história do ser humano. Gerar valor é tudo aquilo que minimiza a dor, maximiza o prazer e economiza energia. Então vamos lá, gerar valor é minimizar a dor, maximizar a satisfação e economizar a energia. Quais são os KPIs, os indicadores que as empresas, o mundo dos negócios costumam utilizar que tem tudo a ver aí com essa geração de valor para o cliente? Vou mostrar para vocês. Diminuir custos tem a ver com minimizar a dor. Aumentar a satisfação tem a ver com maximizar o prazer. Aumentar a produtividade está ali relacionado com a economia de energia. Então, se a sua solução versa por alguma dessas searas, você está no caminho da inovação. E o caminho da inovação, muitas vezes, é pensado com a tecnologia. E você precisa trazer soluções tecnológicas para inovar? Nem sempre. Eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo que trata um pouco disso, que inovação depende muito mais da empatia do que da tecnologia. Play jazz. Playing jazz. Smoothie. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember, dentist at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. And we're gonna do one more. Oh yeah. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Hey, open door. Play on the floor. Get over the door. Open the door. Wrong voice the door. command. Error. Hey there. With a rock. Open door. Open door. Open door. Open door. Higher. Higher volume. Higher. Higher. Agora que vocês viram esse vídeo, a gente já viu que inovar é estar sintonizado na melhor experiência para o cliente, não necessariamente na melhor tecnologia. Tecnologia tem que ter empatia para ser bem utilizada.
Agora eu vou trazer um outro probleminha aí da empatia fazendo falta no produto. A gente tinha ali um investimento de marketing altíssimo para colocar o produto na mão da pessoa certa, para falar com o público certo. Vamos ver o que deu. Transamérica. Christian, tuas primeiras oportunidades no Paranaense 19, né, campeão com os aspirantes, voltou a ter oportunidades estadual em 20, em 21 teve um jogo que você classificou o Atlético contra a LDU na Sul-Americana nas quartas de final, mas talvez nunca tenha conseguido dar uma sequência grande como titular. Você acha que chegou esse momento agora? Eu sei que quem escala está do teu lado, mas a tua percepção com esse troféu de melhor em campo é que agora você vai se firmar mesmo? Com o jogo da LDU, boa noite primeiramente. Com o jogo da LDU foi uma noite especial, então a gente, se entrar 10 minutos ou sair titular, eu vou sempre tentar dar o meu melhor. É o Anderson Luiz da Rádio Banda B. Christian, queria saber de você, do sentimento dos jogadores, do dever cumprido, primeiro da classificação, da goleada construída, mas ao mesmo tempo não ter conquistado ali o primeiro lugar. Qual foi a conversa de vocês do vestiário e o que favorece no... E aí, gente? Coitado do Filipão. Você viu a tampinha ali quando ele achou que ia? Ele já estava ali morrendo de sede, tirou a máscara, não foi. Eu quero perguntar para você, quantas tampinhas existem na sua empresa? Quantas dificuldades o seu cliente encontra para usufruir do seu produto ou do seu serviço no dia a dia? Tenho certeza que tem inúmeras oportunidades para a gente melhorar. Observar o cliente, né, para descobrir a real necessidade dele, faz parte. A gente precisa ver como ele está lidando com a solução. Às vezes nem é com o nosso produto principal, às vezes é com a porta, quando ele chega para entrar dentro da sua loja, dentro da sua empresa. É um manual que é feito de maneira que ninguém vai ler. Onde temos essas tampinhas? Onde temos oportunidades de inovar? Um problema sempre pode ser ressignificado como uma oportunidade. E a rua, e não o escritório, é que tem muito a ensinar para a gente. Porque é na rua, é nesse ponto de contato com o consumidor que a gente mais aprende. E quem está ali no atendimento, na ponta, tem vários exemplos para trazer de melhorias que poderiam estar sendo feitas. Será que ao lidar com esse meu cliente, eu estou de coração e ouvidos abertos para realmente escutá-lo? Para praticar a empatia, que é aquele primeiro ponto onde começa o design thinking. Se a gente começar a praticar a empatia, certeza de que muita coisa vai mudar. Então eu gostaria de fechar esse encontro fazendo 3 provocações para você. O que você pode fazer pelo seu cliente? Em que você pode inovar? E como o pensamento do design pode te ajudar? Eu espero que bastante. A mim mudou a minha vida. Depois que eu conheci o Design Thinking, a forma com que eu encaro os desafios é outra. Sempre passa pela empatia, colaboração e experimentação. E eu espero que de alguma maneira isso tenha feito sentido para você e que você leve um pouquinho daquilo que viu aqui para o seu dia a dia, evolua suas soluções e torne-as relevantes para o seu cliente. Loucura é querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. A gente precisa buscar o novo. Vamos inovar? Se você quiser saber um pouco mais sobre Design Thinking, eu vou deixar aqui algumas dicas de livros e vídeos para que você acompanhe e descubra um pouco mais desse universo. Foi um prazer estar aqui com o Syncades Tech e com você nessa jornada de inovação.